Eu vou perguntar para você que é bem informado. O Pascoalzinho daqui a pouco vai estar ao vivo com a gente. Pois não. O Pascoal está ao vivo lá de Porto Alegre. Daqui a pouco tudo que vocês podem imaginar sobre a final Grêmio e Lanús da Libertadores. Você acompanha aqui no Fox Sports, a casa da Libertadores. Fala assim, cara, eu tinha uma informação ontem. Que, olha, eu me surpreendi. Que o nome de Abelão está sendo descartado no Palmeiras, porque o Palmeiras está com pressa para definir o treinador. A diretoria do Palmeiras quer definir o novo treinador até sexta-feira. E parece que o Abelão está lá conversando ainda com o Fluminense, entendeu? E aí eu, correndo, o Palmeiras irá conversar. Não conversou ainda, não fez a proposta, não conversou olho no olho ainda. Mas que deve fazer, talvez entre hoje ou amanhã, porque eles querem definir o treinador até sexta-feira. Olha, eu não estou falando que será ele, tá? Mas estou falando o seguinte, com a demora do Abel, segundo uma pessoa falou, que o Abel está lá, não sei se vai para o Inter ou ele está ainda se acertando com o Fluminense, mas o nome que o Palmeiras vai conversar e vai tentar trazer é Roger Machado. Virou plano A, é isso? Essa é a informação que eu tenho. Vão conversar com ele. É, Ventura. Que o Palmeiras ainda. Informação que eu tinha, cara. O Palmeiras ainda não conversou de dinheiro, de projeto, se ele quer, se ele não quer. Mas que a diretoria do Palmeiras irá conversar com Roger Machado. Começa o ano errado, então. Como também perguntei, aproveitei e perguntei. Não? Eu acho. Aproveitei para perguntar que o Facincani tinha dado dia 6 de outubro que a gente foi buscar a informação. O Facincani falou, pô, o Palmeiras está atrás do Rafinha. Aí eu perguntei o Rafinha, aí perguntei o Lucas Lima assim nessa semana. O que a pessoa falou para mim é o seguinte, justamente por isso que precisamos definir o novo treinador até sexta-feira. Porque o Palmeiras, ele falou, não, segundo a pessoa falou para mim, o Lucas Lima não vai assinar com o Palmeiras essa semana. Ele falou, olha, o pai do Neymar chega no Brasil semana que vem e nós precisamos definir o treinador até sexta-feira. Não dá mais para segurar. Em relação a Rafinha, mesma coisa. E com o Rafinha, aproveitando, ontem eu lembro que eu te falei que vou mandar uma mensagem, ele me respondeu. E ele falou, até dezembro eu não posso falar nada, porque só em dezembro que o Bayern de Munique irá conversar comigo. Então ele falou, até dezembro. Aí eu perguntei, mas tem propósito do Flamengo? Mas até dezembro seria o quê? Início do mês ou término do mês? Isso faz muita diferença. Acho que deve ser o término, porque a janela é a partir de 1º de janeiro, né? E talvez tem os 6 meses, né? O contrato dele termina no meio do ano. Eu acho então, que 6 meses antes ele pode conversar com qualquer um. Deve ter alguma determinação lá da Bundesliga que proíbe o jogador sob contrato, antes de chegar no 6º mês final, conversar com qualquer jogador, com qualquer equipe. Então foi a informação que o Rafinha me deu, foi essa, em relação a dezembro, que ele falou, até dezembro eu não converso, eu vou saber, eu vou conversar com o Bayern de Munique, se fico, se saio, então ele falou para mim isso. O Lucas Lima, a pessoa falou para mim que o pai do Neymar chega só semana que vem ao Brasil e que eles querem definir o treinador até sexta, e o nome que eu ouvi, que eles vão conversar, querem olhar no olho, falar de grana, falar de projeto, de tudo, é o Roger Machado. Bom, vamos lá, Benja. A informação que eu tive, né, em relação ao Roger foi que não é que o nome dele havia sido descartado, mas muita gente enxergou o trabalho dele no Atlético Mineiro sem tanta personalidade, porque lidou com estrelas, assim como o Palmeiras também teve, e ele não conseguiu dar uma sequência na hora em que o Atlético mais precisou. Então existe essa preocupação em relação ao Roger, de como que ele nesses 6 meses evoluiu na questão pessoal, ao ponto de pegar novamente um grupo com tanta pressão e fazer um trabalho, né, de sucesso, como é o trabalho que se espera do Palmeiras em 2018. Ele é muito capaz, é um cara muito inteligente, fez isso no Grêmio, montou uma boa estrutura que depois o Renato deu sequência, tanto é que o Grêmio hoje goza desse prestígio de estar numa final de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, mas ainda falta essa convicção por parte do Roger, segundo algumas pessoas que eu conversei no Palmeiras. O nome do Abel seria diferente porque é um cara já mais rodado, já mais preparado, já tem uma estrutura, né, pessoal, pelo menos em termos profissionais, para lidar com esse tipo de grupo,
e causaria um pouco mais de respeito. Mas, ô Facinca, você ouviu isso também, que o Palmeiras tem pressa para escolher? Sim, sim. E que o Abel precisa se resolver com o Fluminense, que a coisa não está tão simples assim? Porque o que acontece foi o seguinte, o Abel viu que os valores que estão envolvidos na rescisão de contrato dele com o Fluminense, ou ele sabe disso, o próprio Palmeiras, não são valores tão simples de você chegar e, né, dar um aporte para você tirar o Abel. Não é que o Palmeiras não tem dinheiro, mas é um valor que está acima daquilo que o Palmeiras achou que teria nesse papel diante do Abel. Então, esses valores para a rescisão imediata, né, tirou um pouco do pé. A questão não é o acerto do Palmeiras com o Abel. Isso é muito simples de resolver, né? Porque o Palmeiras fez uma proposta até um pouco melhor da que o Abel recebe atualmente no Fluminense. A questão é a rescisão contratual. E o Fluminense, vendo que agora com a permanência na primeira divisão foi sacramentada, existe o interesse no continuismo do Abel para o ano que vem, para pegar esse grupo que esse ano passou muita dificuldade por ser jovem e no ano que vem ter esse grupo mais experiente na mão de o Abel com mais preparo. Agora, então, Facinha, a não ser que o Abelão resolva a situação dele com o Fluminense hoje, amanhã. Se ele pagar a multa, virar Palmeiras, dá pra gente fazer um acerto aqui, compensa dali, a situação muda. Mas o que mudou dessas últimas horas foi a multa do contrato dele com o Fluminense. Não é uma multa que agradou logo de cara o Palmeiras, que achou que ela seria menor ou que o Fluminense não faria tanto esforço para a liberação do Abel. Uma coisa que eu acho meio... Eu entendo a pressa do Palmeiras, acho que isso faz sentido. O Palmeiras já cometeu esse erro no ano passado. E pagou por esse erro, pelo que considerou um erro durante o ano inteiro. Mas eu acho que condicionar, por exemplo, o Palmeiras não precisa ter medo de perder nem Lucas Lima, nem Rafinha. Ninguém no Brasil vai contratar o Lucas Lima. Ninguém. O único time que tem dinheiro para contratar, para pagar o que o Lucas Lima quer e tudo mais é o Palmeiras. O Palmeiras pode ficar cozinhando o caso do Lucas Lima quanto tempo quiser, correndo o risco só de perdê-lo pro futebol do exterior. E aí tanto faz quando vai perder. Porque se alguém chegar com uma proposta muito grande, muito alta, acaba levando. Então acho que o Lucas Lima não é um problema. O mesmo vale pro Rafinha, né? Agora, sinceramente, eu não tô nem vendo rede social, nada disso. Eu temo, sem entrar na discussão sobre a capacidade do Roger, que eu acho que é bom técnico. O trabalho dele no Grêmio, especialmente, foi um trabalho muito bom, e em Libertadores, inclusive, né? Mas eu temo que aconteça com o Roger, por conta da torcida do Palmeiras, o mesmo que aconteceu com o Eduardo Batista. Então, aí é que eu tenho informações de que há uma parte considerável, conselheiros do Palmeiras, gente influente, fala alto, né? A voz reverbere muito lá no Palmeiras, completamente contra a contratação do Roger Machado. Se isso acontecer, a informação... É o ovo da serpente. Exatamente. A situação é a mesma do Eduardo Batista. Exatamente. Chega demitido. Já chega demitido. Agora, então, se o Roger for contratado, diz que os caras não vão dar paz para o Alexandre Matos. A não ser que isso seja uma forma, talvez, de pressionar o Abel para resolver... Bom, mas também eu não ouvi do Abel, a gente não ouviu do Abel... Se o Abel quer sair mesmo do Fluminense... Não, ele falou nessa última entrevista, Primeiro, ele não garantiu que fica. Não garantiu que fica. Acho que teve uma outra coisa importante que ele falou, a gente acabou não conversando bastante disso. Não, ele nunca falaria o contrário. O treinador nunca fala. Tem o contrato e vou conversar com o presidente do Fluminense. Essas foram as palavras que ele utilizou. E que ele tem pra saber como é que vai ser o ano que vem, tudo mais, blá, blá, blá. Uma coisa que é importante, primeiro, é a certeza que o Abel vai continuar a trabalhar. Isso é uma coisa que a gente deixou passar batido, porque havia uma dúvida, né? Havia uma dúvida sobre a continuidade da carreira do Abel, pelo drama que ele passou com a perda do filho dele e tudo mais. E ele está disposto. Achei isso muito bacana da parte dele, tá afim de... Ele falou que montou uma empresa, o filho dele está cuidando da carreira dele e tudo mais e tal. Então, eu não acho que tirar o Abel do Fluminense é tão difícil, gente. Acho que na base de uma boa conversa, acho que o Fluminense vai entender que o Abel... Hoje ele está fora das possibilidades financeiras do Fluminense, pelo que o Abel, pelo valor de mercado que ele passou. Agora nós precisamos ver também se o Inter também não fez proposta. Aí que tá. Eu acho que o problema do Palmeiras não é o Fluminense. O Fábio Braga, que é o filho do Abel, né? Foi para Porto Alegre. Está lá em Porto Alegre, mas ele dizendo que ele foi para assistir o jogo. Mas eu acho que o problema do Palmeiras em relação ao Abel não é o Fluminense. O problema do Palmeiras em relação ao Abel é o Internacional. Mas o que o Mano falou, ele tem razão. Na entrevista do Abel domingo,
O Abel falou, o cara falou, segundo, o Fábio Azevedo perguntou, ele falou, não garanto. Então, mas tinha um mas. A questão é a seguinte. Mas eu gostaria de continuar no Fluminense. O treinador nunca vai quitar com o contrato, o Abel, mas nunca vai falar, não, quero sair. Ele também não falaria em respeito ao Fluminense. O Abel é o tipo de cara, quando ele fala uma coisa,